Bem-vindos, estudantes da primeira série do ensino médio, para mais uma aula apenas maravilhosa de Sociologia. Eu sou a professora Fabiana, ao meu lado aqui sempre, junto comigo aqui, ó, para acalentar corações, essa deusa, musa maravilhosa, professora Jennifer. Somos deusas, né, Fabi? A diva tá on, a diva tá on. Roubei. Boa tarde, estudantes, colegas professores, gestores, quem mais estiver assistindo. Nós estamos aqui, como a Fabi contou, para mais uma aula de Sociologia da primeira série, com essas novas habilidades, são desafios para a rede, para os professores, para os estudantes, mas nessa habilidade nós vamos discutir um tema que está assim na boca do povo. É simplesmente um dos elementos fundamentais da vida em sociedade. É a nossa comunicação. E como essa comunicação ela pode ser manipulada, como ela precisa ser entendida dentro do seu contexto, dentro do seu tema, do seu tempo, né? Então, vamos refletir juntos, né, sobre como a nossa comunicação precisa ser entendida. E para isso, né, Fabi, nós precisamos ver a nossa habilidade. Exato. Então, para começar, chiquérrimas habilidade na tela para vocês. Como sempre, eu vou pular a parte da habilidade, porque é um texto imenso, mas depois vocês conseguem ver pelo código. Vamos para o objeto de conhecimento, que é o que nos interessa, né? Que é justamente ver as diferentes formas de manipulação de informação na sociedade. Pode ser imparcial, tendenciosa e ideológica, tá? Então, a gente tem a habilidade aí de ciências humanas e o objeto de conhecimento em sociologia. Perfeito, Fabi. E veja, né, essa habilidade, ela está falando sobre as diferentes formas de manipulação da informação na sociedade, dentro do seu aspecto imparcial, tendenciosa e ideológica. Mas para entendermos como esse processo, né, de uma manipulação da informação, nós precisamos de alguns dados, né, e esses dados nós vamos retirar de vocês. Né? Vocês vão aí informar a partir da sua experiência cotidiana. A comunicação, nós sabemos, é a forma pela qual as pessoas se relacionam entre si. Você se comunica? Quais são os principais desafios da comunicação hoje? E quais são os elementos da comunicação? Contem pra gente, em um minutinho e nós voltamos com vocês, com a Fabi. Voltamos. Nossa, meu cabelo tá no meio da cara. Vamos lá. Tava lendo algumas respostas de vocês aqui. Então, tivemos algumas respostas, né, de alunos e de professores. Deixa eu procurar aqui as que eu vi que eu achei, assim, topzera do rolê. Então, a gente tem aqui a Procristina, que falou sobre a questão da fala e de Libras, né? Realmente, se a gente observar, não são todas as programações, não é tudo que a gente assiste, que tem aí, principalmente, o intérprete de Libras, né? Para fazer com que essa comunicação seja acessível a todos, né? A professora Camila, né, falou que o principal meio de comunicação hoje viraram as redes sociais. O aluno Alisson, ele falou sobre a questão de que para se comunicar a gente precisa do canal, né, do emissor e do receptor. Então, aquele que fala qual vai ser o canal, que essa informação vai chegar lá e quem vai receber. O professor Márcio, sim, a internet com as redes sociais na atualidade é um instrumento mais usado. O professor Sérgio tá aqui, ó, leu nossa mente. Que ele falou que o principal desafio é compreender a mensagem. Perfeito, né? Professor, perfeito. E aí colocaram, né, que existem vários tipos de comunicação, falada, escrita, gestos, imagens, né? Falaram sobre a compreensão mútua, preconceitos, então
bastante coisa. É sobre tudo isso que nós vamos falar, né? Principalmente, nós vamos aqui desnaturalizar a ideia de que nós nascemos entendendo o mundo e que as palavras já existiam aí antes da humanidade. Nós precisamos tomar a consciência e desenvolver um olhar crítico, que tudo dentro da sociedade é uma construção histórica, é uma construção social, e as palavras e os significados também. Então, partindo dessa perspectiva, né, da maneira arbitrária que o ser humano nomeia as coisas, nós podemos questionar na próxima aula e nessa aula também, se nós podemos acreditar em todas as informações e as notícias que nós recebemos. Por isso é fundamental entender o contexto da mensagem, compreender que essa mensagem ela é criada por um sujeito que deseja se comunicar e que essa mensagem nem sempre é verdadeira. Ela pode ser uma fabricação com interesses e intenções múltiplos. Mas para desenvolvermos, né, a compreensão de cada um desses detalhes, eu vou fazer uma brincadeira com a Fabi, não foi combinado. E ela agora, né, eu vou falar uma coisa, um diálogo, eu vou perguntar se a Fabi entendeu esse diálogo. Fabi, é o seguinte, eu tenho um filho de 14 anos. Aí a pessoa respondeu, tudo bem, também tenho um cachorro. Sinto muito, então. Veja bem, olha, eu tenho um filho de 14 anos, tudo bem. Eu também tenho um cachorro, sinto muito. Dá para entender alguma coisa? Nós entendemos cada palavra, mas nós entendemos a mensagem que está sendo discutida nesse diálogo, porque está faltando o contexto. Eu vou te dar o contexto. É o diálogo entre um locatário, né? E uma pessoa que está alugando o seu apartamento, e agora eu vou repetir, veja, alguém está querendo alugar o apartamento, né, e a outra pessoa está colocando ali algumas condições. Agora dá para entender? Agora veja, nós precisamos do contexto para entender o quê, Fabi? Para entender, né, que está, dentro desse diálogo está se falando sobre as condições para alugar um determinado apartamento. E aí, né, o proprietário diz, olha, filhos, crianças, tudo bem, mas o cachorro, sinto muito, não é permitido animais. Nós, com esse pequeno exemplo, né, nós entendemos que para entendermos determinadas mensagens, nós precisamos entender os contextos que elas estão inseridas. E para nós entendermos esses contextos, é fundamental que a gente encontre nesse diálogo, nessa comunicação entre indivíduos, nessa troca de informações, elementos da nossa cultura. Por isso que vai aparecer aí para vocês, né, que nós somos seres sociais. Isso quer dizer que nós vivemos juntos e nós somos socializados dentro de uma cultura. Então, toda ação humana, né, é inteiramente interpretada pela cultura. E toda cultura produz padrões em diferentes áreas da vida. Nós aprendemos uma língua, no caso a nossa língua portuguesa e outras aí, como Libras, como outro exemplo, né, de códigos que servem como um canal entre os indivíduos. Nós temos as nossas tradições dentro da cultura, crenças, valores, costumes, leis, arte, modos de habitar, de comer, de vestir e também de se comunicar, que é o nosso processo de desnaturalização da aula de hoje de sociologia. Então, a cultura se expressa nos indivíduos, relações, grupos sociais dentro da sociedade, produto do seu espaço e do tempo. Ô, Jennifer, só uma pausa, que é uma professora, que a professora Silvana já está lá na frente. Conta. Aí ela chegou e falou, a linguagem ela é dinâmica, ela se transforma e representa a humanidade em seu contexto histórico e social. Justamente isso. Exatamente, professora. Nós estamos construindo essa dimensão de que a linguagem não é estática, do jeito que ela existe hoje. Ela nem sempre existiu, e a percepção dessas transformações ao longo do tempo, da influência das tecnologias para o modo em que as sociedades e os indivíduos se organizam, é fundamental dentro desse processo de desnaturalização, de estranhamento sobre o lugar do indivíduo na sociedade. Então, voltando aqui para essa discussão sobre a importância da cultura para entendermos nossos processos de interações e de comunicação, a cultura se produz a partir
e por meio dos indivíduos. Nós produzimos a cultura, os seres humanos produzem a linguagem, produz a língua e os significados que nós trocamos. Então, para viver em sociedade é preciso comunicar-se, mas comunicar-se, como vocês falaram, não é uma coisa simples, né? A necessidade de clareza, né, do emissor e o entendimento do receptor é um desafio enorme. Então, as mudanças culturais produzidas e vivenciadas em todos os tempos são influenciadas pela tecnologia da nossa época. Não esqueçam, a gente na aula passada a gente falou sobre modernidade, sobre tecnologia, internet 4.0 e uma série de coisas que geram impactos na nossa vida. Então, os meios de comunicação de massa e digitais influenciam os nossos hábitos, costumes e pensamento. Veja, esse é o nosso ponto de partida básico. Né? Então, vocês já trouxeram aqui alguns elementos sobre como a comunicação ela vem se transformando e nós precisamos questionar aqui como essa comunicação se dará ao longo do tempo. Nós sempre tivemos celulares, computadores, tablets, videogames, TV, rádio. Né? Nem sempre foi assim. Qual foi as primeiras formas da nossa comunicação? Foi a linguagem não verbal, nós produzimos ali as nossas interações, depois a nossa oralidade. O nosso primeiro meio de comunicação são as nossas cordas vocais, e durante muito tempo essa comunicação ela se deu pelo princípio da oralidade, essa informação transmitida de geração em geração. Depois, né, nós desenvolvemos ali alguns símbolos, escrevemos em pedras as nossas pinturas rupestres. E quando nós desenvolvemos a escrita, essa escrita ela era copiada. Veja, para fazer uma Bíblia, cópia de uma Bíblia, foi necessário que uma pessoa passasse ali, meses, até anos, né, produzindo uma determinada cópia, até a revolução da imprensa, né, a revolução de Gutenberg. E aí nós vamos conhecer melhor essa história. Mas o que é fundamental? Os nossos meios de comunicação, eles são fundamentais para nós entendermos as interações dentro da sociedade. Tá tudo bem aí, Fabi? Tudo sob controle. E agora, nós vamos lembrar que dentro dessa perspectiva, assim como os meios de comunicação não são naturais, né? Eles nem sempre são naturais, a nossa simbologia também não. Né? E aí nós pegamos emprestado do Sebastião Villanova, que é um sociólogo importante que escreveu aí uma referência para a sociologia, para discutir, né, como a comunicação humana é produzida por meios de símbolos. E o símbolo é alguma coisa cujo valor e significado são atribuídos pelas pessoas que o usam. Então, vejam, é fundamental isso. Nós estamos dentro do mundo e esse mundo, ele é nomeado. Né? Nós lemos o mundo antes de ler a palavra, né? Já dizia Paulo Freire essa frase linda. Então, nós vemos as coisas, os objetos, e aqui no Brasil nós nomeamos de um jeito. Na Inglaterra, esses mesmos objetos possuem outros nomes, e é essa dimensão simbólica da palavra escrita, dos gestos, que vai se modificando a partir do contexto cultural de cada povo, de cada população e de cada época. Então, veja, nós, seres humanos, atribuímos significado às coisas. E essas coisas, elas podem ser material, essas coisas podem ser imaterial. Então, um objeto, uma cor, um som, um cheiro, um movimento, um abraço. O símbolo está presente em todos os momentos da nossa vida, pois ele não se limita à palavra, apesar de gostarmos tanto do sabor das palavras. Assim, o símbolo verbal e não verbal é fundamental para a comunicação humana e para a produção de cultura. Isso é uma beleza, né, Fabi? Fala aí, é bonito. Porque aí nós percebemos essa grande capacidade, que é a nossa capacidade de nos comunicarmos, é a nossa capacidade de desenvolvermos tipos de tecnologia, né? Essas tecnologias que permitem com que a gente guarde
memória, né, que a gente guarde, que a gente faça aí um revezamento e que a gente transmita os conhecimentos produzidos ao longo do tempo, como nós temos aí diversas tecnologias para isso. E falando em tecnologia, estamos falando do século XXI, Fabi, qual é um dos símbolos mais usados pelos jovens hoje? Meme. Os nossos memes. Me fale de memes. Virais, enfim, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena voltar, né, pra gente falar sobre memes, foi exatamente o que você falou. Que é importante a gente entender que os símbolos, eles têm significado, né, que as pessoas atribuem para eles, então eles têm um significado dentro daquele contexto, né? Não só os memes e tudo mais, mas é igual. A gente aqui, se você lê, por exemplo, tá ali embaixo, você vê a letra V, você consegue entender o que ela significa. Na Rússia, ela não tem esse significado, porque eles não usam o mesmo alfabeto, né? Placa de trânsito, você vê só um símbolo ali, você já sabe o que está dizendo, mas talvez uma pessoa que não tenha esse contato também não. E a mesma ideia dos memes, das figurinhas. O pessoal está dizendo os emojis. Os emojis, né? Que muitas vezes a gente resume uma frase, resume tudo que a gente queria falar, mandando um gif, mandando um emoji, mandando um meme, né? Ou falando isso no dia a dia. Por exemplo, eu e Tati, muitas vezes, né? Eu e aqui também a Tica, às vezes eu e Ed, a gente chega, Bonaceira Catuxa, Bonaceira Natasha. Só faz sentido pra gente, porque a gente conhece o meme, a gente entende o que ele significa e virou uma piada interna. Mas isso só tem significado para as pessoas que atribuíram esse significado a esse meme. Se eu chegar e falar isso pra minha mãe vai falar, você tá maluca? Você tá louca? Né? Então é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes, quando a gente fala, né, sobre memes e tudo mais, os memes são diferentes de um lugar pro outro. As gírias são diferentes, às vezes, de um bairro pro outro, de uma pessoa para outra. Os emojis, a gente atribui significado para eles, né? Tem vários emojis que a gente deturpou o significado inicial dele. Ele passou a significar outra coisa. Então é isso que é importante, né? Entender que nós damos significado e que a gente só consegue se comunicar com a outra pessoa se ela também está ciente daquele do significado desses símbolos, né? Não adianta a gente achar que entender os memes, emojis e afins são coisas universais. Não, porque cada lugar do mundo dá o seu próprio significado para os símbolos, seja para os emojis, seja para os memes. Os memes são diferentes. Para a gente tem coisas que têm um significado muito claro e para outros povos não. Exatamente. Olha a beleza de entendermos que, enquanto seres humanos, dentro de uma determinada cultura, nós somos mediadas por milhões de palavras inventadas para dar nome às coisas, e esses significados, eles dependem do contexto cultural que nós vivemos. Então, é fundamental desnaturalizarmos os significados que nós temos no mundo. E assim como nós construímos os significados através das palavras, dos gestos, dos cheiros, dos sabores e dos memes, nós podemos desconstruir, porque às vezes os significados que nós criamos dentro da nossa cultura, as palavras que nós usamos são ofensivas, geram exclusões, e nós precisamos repensar isso, porque esse é o objetivo da sociologia: questionar, desnaturalizar, tornar aquilo que é familiar, como a nossa forma de nos comunicarmos, tornar estranhos para entendermos o seu contexto histórico e social. Até aqui tá tudo bem, né? Agora nós vamos passar para outro elemento. Vamos ver aqui na tela, né, aqui um diagrama básico. Então, o que nós entendemos até agora? Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós somos produtores de significados, ou seja, esses significados são construídos socialmente. Os significados das coisas, dos objetos, dos cheiros, dos gostos, dos textos, dos preconceitos, eles não são naturais, são construídos, produzidos pelos seres humanos. E como são produzidos, eles podem ser desconstruídos. Nós desenvolvemos uma série de tecnologias, e essas tecnologias, esses meios de comunicação, como TV, rádio, jornal, computadores, celulares, influenciam os nossos modos de agir e pensar, que são também produtos da nossa cultura. Então, aqui é só para reforçarmos a ideia. Os seres humanos vivem dentro de uma cultura, produzem tecnologia. Essas tecnologias, elas são meios pelos quais influenciam, né, todos a vivermos, a pensarmos e agirmos dentro da nossa sociedade. Vejam bem. Então, os elementos da comunicação vocês já colocaram
Aí também, né, vocês falaram do emissor, vocês falaram do receptor e vocês falaram da mensagem. Essa mensagem aqui é fundamental. Então, para que haja comunicação, nós precisamos de um emissor que deseje, né, transferir, né, informações para um determinado receptor. E de que maneira o emissor ele transmite uma mensagem para o receptor? Através dos nossos meios, através das nossas mídias, através da fala, da oralidade, através da escrita, né, do papel, através da internet. E o código que nós vamos utilizar, gente, é um tipo de linguagem, uma língua. Então, vejam, é fundamental entendermos que um código, todo código é uma chave. A palavra é uma chave, o diálogo é uma chave, o cheiro é uma chave que precisa ser decodificada pelo outro. Por isso que o desafio da nossa comunicação é sermos claros, né? E para entendermos como essa comunicação ela vai se transformando ao longo do tempo, como um meio é a mensagem, né? Como esses diferentes meios de comunicação desenvolvidos pelas diferentes tecnologias influenciam a organização da sociedade, nós vamos ver um outro slide aqui. Essa aqui é só um resumo, né? Mensagem, receptor, emissor. E nós vamos passar para vocês um vídeo e vocês vão responder a seguinte pergunta. Diferentes tecnologias influenciam nas diferentes formas de comunicação na sociedade? Quais? Enquanto vocês veem o vídeo, contem aí pra gente. Responderam aqui, ó, que sem dúvida influenciaram, e aqui o professor Jean até falou, né, sim, com o alcance, a intenção, a interpretação e a condição de entretenimento variam. Perfeito, influenciam demais, e nós estamos aqui em pleno século XXI, com todas essas transformações, cada dia uma novidade tecnológica que nos tornou, né, dentro da mudança da tecnologia, da comunicação de massa, TV, rádio, onde existe só uma via única, né, de informação. A mensagem era transmitida pelos grandes jornais, pela televisão, pelo rádio. Veja, um determinado detentor de um grande meio de comunicação transmitia uma mensagem para todos. Agora, essa grande massa, ela não devolvia a sua interpretação na forma de resposta. Hoje, com as transformações das tecnologias da informação e da comunicação, o nosso jovem, ele já nasce dentro de um contexto comunicacional em que ele é produtor de informação. Tem crianças aí de 5, de 6, de 10, de 15 anos, jovens, né, que já são youtubers, influencers, porque eles não recebem essa informação como uma via única, de forma passiva. Eles são construtores de comunicação e de conhecimento, como vocês estão vendo aqui, nesse slide sobre o século XXI, sobre as revoluções, sobre as mídias digitais, né, sobre a evolução aí desses meios de comunicação e como esses meios de comunicação influenciam a nossa vida.
Então, como vimos, fazemos parte de uma cultura, aprendemos essa língua, somos influenciados e enxergamos o mundo a partir dessas lentes que nós vivemos aí, inclusive nas formas de nos comunicarmos, nas tecnologias e nas diferentes maneiras de nos organizarmos, né? Então, as redes sociais, né, elas são um grande meio de comunicação, né? Uma grande forma em que adultos, jovens, crianças estão se relacionando. Então, essas redes são estruturas formadas para conectar pessoas de acordo com seus interesses e conexões. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, né? E vocês... partindo desse princípio, nós vamos deixar aqui uma pergunta que nós vamos responder na próxima aula. Vejam bem, vocês sabem a diferença entre comunicação, informação e notícia? Nós vamos ver na próxima aula como tudo que nós discutimos hoje sobre comunicação, emissor, receptor, meios, está relacionado com as questões da informação, da imparcialidade, da manipulação da informação, da pós-verdade e da fake news. Nós agradecemos profundamente a participação de todos vocês, que desconstruímos um pouco o nosso olhar, né, sobre a nossa forma de nos comunicar. Obrigada, Fabi. Sempre arrasando. Não esqueça de dar o feedback aí no QR Code, né? Sempre importante. E a gente se vê aí nas nossas próximas aulas. Um beijo, pessoal. Obrigada.